Olá, tudo bem? Eu me chamo Caio Ouros e vou apresentar o trabalho Influência de diferentes aparelhos termográficos nas medições de temperatura da superfície corporal de frangos de corte. Então, para iniciar a nossa discussão, a imagem termográfica é um método de captura de imagem que apresenta a emissão de calor, e ela tem como principal destaque ser um método não invasivo, ou seja, ela não tem a necessidade de manejar os animais para fazer a quantificação de calor. E isso pode ser utilizado tanto para determinar o conforto térmico dos animais, se esses animais estão em uma situação de estresse, ou se eles têm a preservação do seu bem-estar relacionado à termorregulação. Também pode ser utilizado para diagnóstico de processos inflamatórios, reações fisiológicas, principalmente relacionadas ao sistema nervoso parasimpático. Então, a detecção da radiação infravermelho emitida pelo objeto, nesse caso as aves, vai gerar uma imagem de distribuição de diferentes temperaturas. Então, nos casos de processos inflamatórios ou alterações de reações fisiológicas, a alteração de temperatura vai ser apresentada a partir da imagem termográfica. Porém, essa variação de temperatura ela pode ter variações dependentes tanto da superfície quanto da sensibilidade e precisão do equipamento. Então, a emissividade da região avaliada ela pode gerar alterações na imagem final. E isso pode ser alterado, por exemplo, pela leitura ser realizada na pele, na lã, nos pelos ou nas penas, no caso das aves. A gente tem alguns equipamentos profissionais de termografia, nesse caso uma câmera termográfica profissional, que tem uma alta sensibilidade e uma alta precisão na captura dessas imagens. Porém, são equipamentos de alto custo, podendo passar dos R$ 20.000 atualmente. Por outro lado, a gente tem alguns equipamentos portáteis, que vão ter menor sensibilidade e também menor precisão, porém apresentam um baixo custo, podendo estar em torno aí de R$ 2.500, que seria o equivalente a 10 ou 15% de um equipamento profissional, então tendo um custo de utilização muito mais baixo. Então, o objetivo desse trabalho é comparar a eficácia de uma câmera termográfica profissional, no caso a Testo 862, e uma câmera termográfica acoplada a um smartphone, seria o CAT S60, para medir a temperatura de superfícies corporais de frangos de corte. Como material e métodos a gente utilizou a câmera profissional termográfica da Testo 862, que tem como determinação desse equipamento 320 por 240 pixels de resolução infravermelho, sensibilidade térmica abaixo de 50 milikelvins, sendo que a sensibilidade térmica é inversamente proporcional, então quanto menor o valor, maior a sensibilidade desse equipamento, um campo de visão de 32 graus por 23 graus, distância mínima de foco de 20 centímetros, faixa de medição de temperatura de menos 20 graus Celsius a 350 graus Celsius e uma precisão de mais ou menos 2 graus Celsius. Também foi utilizado um celular modelo CAT S60, que vem com uma câmera termográfica FLIR acoplada, e esse equipamento tem 80 por 60 pixels de resolução infravermelho, sensibilidade térmica abaixo de 150 milikelvins, campo de visão de 46 graus por 35 graus e distância mínima de foco de 50 centímetros. Faixa de medição de menos 20 a 120 graus Celsius e uma precisão de mais ou menos 5 graus Celsius. Quando a gente compara esses dois equipamentos, é possível verificar que a câmera profissional Testo 862 ela tem uma configuração muito mais eficiente do que a câmera termográfica acoplada ao celular. No caso da câmera do celular, somente o campo de visão é mais eficiente do que o da câmera profissional. A câmera Testo ela tem maior resolução infravermelha, maior sensibilidade térmica, uma distância de foco menor, uma distância mínima de foco menor, uma faixa de medição maior e uma precisão de maior acurácia. Para testar esses dois equipamentos, então, foram utilizados 100 animais machos de 32 dias de idade, sendo que desses, 50 aves foram avaliadas no período da manhã
em temperatura de 12 graus e umidade relativa de 94%, e 50 aves foram avaliadas pela tarde, em temperatura de 19 graus e 56% de umidade relativa. Vale destacar que a temperatura e umidade relativa, no momento das medições, podem interferir na imagem que é fornecida no final. Foram avaliadas imagens de peito, dorso e pés, que foram determinadas a 1 metro de distância e um ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem como resultado as imagens que foram geradas. Então, nesse primeiro caso, a gente tem uma imagem do celular Caterpillar CAT S60 e no seguinte a gente tem uma imagem resultante da câmera termográfica texto 862. Então, a gente vê que a imagem resultante da câmera profissional ela tem um maior detalhamento, ou seja, é uma imagem mais nítida, onde a gente consegue determinar com mais eficiência os pontos em diferentes temperaturas. Em literatura, é encontrado que a variação de câmeras de baixo custo ela fica abaixo de 10%, ou seja, a variação de resposta de temperatura proveniente de uma imagem termográfica de baixo custo e de uma imagem termográfica de uma câmera de alto valor, uma câmera profissional, ela tem uma pequena variação. Então, no caso desse experimento, a gente encontrou como resultado, comparando os diferentes aparelhos e as regiões de superfície corporal que foram avaliadas, foi encontrado que as maiores temperaturas elas são medidas diretamente na pele, ou seja, na região do peito, onde a gente tem uma menor cobertura de penas, e na região do pé, que apesar de ter uma superfície diferenciada, também não tem cobertura por penas. Já na região do dorso, onde a gente tem uma alta cobertura de penas, uma grande quantidade de penas na superfície corporal desse animal, as temperaturas foram menores. Também foi encontrado efeito entre os aparelhos para a temperatura do pé. Então, na região do pé, a temperatura ficou menor no aparelho que tem uma menor resolução, no caso, o celular Caterpillar CAT S60. As temperaturas do peito são mais altas do que o dorso e o pé, devido a essa cobertura de penas no dorso. Então, a gente não teve diferenciação entre os equipamentos, mas a gente tem uma diferença do peito para o dorso nas temperaturas, tanto com as imagens termográficas capturadas por celular, quanto por câmera profissional. Vale destacar também que, comparando as médias de todas as temperaturas adquiridas pelo celular e pela câmera termográfica, as médias ficaram muito próximas. Então, a gente tem aí, com o celular, uma média de 30,21, mais ou menos 4,5 graus Celsius, e a média com a câmera texto profissional, 31,75, mais ou menos 4,51 graus Celsius. Então, uma diferenciação muito pequena, tá? Então, a gente consegue destacar aí uma proximidade entre os resultados encontrados com esses dois aparelhos. Considerando que a câmera termográfica profissional da Texto, ela tem um custo muito mais elevado e também um tamanho maior, o celular, nesse caso o Caterpillar CAT S60, que vem com uma câmera FLIR acoplada, seria uma opção para ser utilizado a campo. Então, com isso, a gente conclui que os equipamentos de imagem termográfica com valor mais acessível podem ser utilizados para medição de temperatura de superfície, realizando essas temperaturas no dorso ou tórax, que foram os locais onde não teve uma diferenciação de temperatura de um aparelho para o outro. O pé não seria aconselhado, já que ele apresentou uma diferença de resposta de temperatura entre os aparelhos. E, no caso, entre dorso e tórax, o ideal seria que o tórax fosse avaliado por ele ter uma menor cobertura de penas e apresentar uma resposta de temperatura mais exata.